Estamos aqui agora nesse vídeo, vamos falar um pouquinho do que é a maçonaria. São algumas perguntas que as pessoas fazem, né? A maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Ela é filosófica porque os seus atos e cerimônias, ela trata da essência, da propriedades e efeitos das causas naturais, investiga as leis da natureza e relaciona a base da moral e da ética. Então ela é filosófica exatamente por isso. É filantrópica porque ela baseia as suas ações dentro da filantropia, no ato de ajudar o próximo, e é progressista. Ela é progressista porque ela parte, né, de um princípio da imortalidade e da crença em um princípio criador, regular e infinito. Não se aferra a dogmas de religião, prevenções ou superstições. Contudo, ela, através dos seus ensinos, tenta mostrar ao ser humano alguns caminhos, três principalmente, que é a moral, a virtude e dever. Então, a moral para a maçonaria seria a base do entendimento humano, seria uma lei universal. Virtude seria a força de fazer o bem em seu mais amplo sentido. E o dever seria o respeito e os direitos dos indivíduos e da sociedade. Existe uma pergunta que sempre é feita: a maçonaria é uma religião? Não, não seria uma religião de fato, porque ela não tem institutos de religião. Mas a maçonaria é religiosa? Sim, a maçonaria ela é religiosa, porque ela tem uma característica que é chamado de característica teológica. Exemplo, acerca de acreditar num grande arquiteto do universo. Quando se fala acerca do grande arquiteto do universo, é um princípio criador. Então, se uma pessoa acredita num princípio criador, ela se torna maçom, porque ela acha que tem um princípio criador. Se ela não acredita nesse princípio criador, ela não pode ser maçom. Então, ela se torna religiosa. Então, a maçonaria ela é religiosa. Agora, quem é o grande arquiteto do universo, ou vulgarmente conhecido como Gadu, né? O grande arquiteto do universo seria o Deus que criou todas as coisas. Se você é um judeu, Yahvé, Javé, Elohim, El Shaddai, El Olion. Se é cristão, Deus, ou seu filho personificado, ou Deus personificado, Jesus, criador de todo o universo. Se você for muçulmano, será Alá. E assim tu vai vagar por todas as religiões. Então, o nome desse Deus Criador, ele vai ficar dentro da perspectiva daquilo que você considera ser esse Deus Criador. Haja vista que a sociedade não é uma religião, então ela não caracteriza uma dogmatização, mas instrui dentro dessa perspectiva de haver, né, um Deus criador. Isso leva até uma questão, né, que o autor aqui ele fala do budismo. Existem alguns budistas que são maçons, mas o budista não acredita num único Deus, mas acredita num princípio criador. Então ele pode, né, ser esse Deus criador, né, ser esse preceito criador. Então ele acaba se tornando. Uma outra parte que o livro acaba mostrando seria sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, para um cristão que é maçom, é Deus. Agora, se esse maçom for muçulmano, ele vai ter naquilo que é declarado num dos graus, né, esqueci o grau, acho que é o 32, que Jesus Cristo
Buda, Sócrates, todos eles são homens sábios. Então, Jesus Cristo é apenas um homem sábio. Então, dentro disso, a maçonaria acaba mostrando Jesus como um homem importante e sábio. Não declara que Jesus é Deus, porque ela não tem um viés, né, teológico. O viés da maçonaria é um viés dentro do aspecto da concepção da religiosidade. E aí, como cada indivíduo para a maçonaria é livre para ter a sua própria religiosidade, então ele acaba enxergando que essa liberdade faz com que essas pessoas enxerguem, então, o Deus dentro do seu próprio nome, e Jesus Cristo acaba se igualando a isso, né? Existe para o maçom vida após a morte, que tem uma definição para isso, né? Que se eu não tiver esquecido, é Eterno Oriente, né? Então vai para o Eterno Oriente, onde as pessoas morrem, elas acabam se encontrando e vivendo exatamente nesse local. Agora, como é a vida após a morte? Cada pessoa tem a sua própria crença e ali ela vai determinar como será essa vida após a morte. Então, o intuito da franco-maçonaria, ela não é o intuito da catequização religiosa, mas que tem preceitos religiosos, tem, porque ela é feita de homens religiosos. Então há uma dificuldade para um exemplo, um cristão que entre para a maçonaria e ele não consegue ter essa compreensão, então se torna-se muito incompatível com ele. A Bíblia na maçonaria, ela é considerada o livro da lei. Todavia, se a maçonaria está no Emirados Árabes, aonde que será esse livro da lei? Qual que será esse livro da lei? Será o Alcorão, porque é o livro da religião daquele local. Então, né, assim vai no decorrer dos ritos maçônicos. Quando você está dentro de cada loja maçônica, se a loja é judia, o livro da lei é o Tanakh, sem o Novo Testamento. Se é muçulmana, o Alcorão. Se não tem livro nenhum, às vezes é utilizado o livro da Bíblia, né? Algumas lojas na França, hoje, elas até tiraram a letra G, que é o símbolo geométrico perfeito, né? Ou muitos dizem que simboliza a palavra inglesa para Deus, God. Então, tiraram, porque tiraram essa obrigatoriedade dessa crença em Deus, dessa crença nos livros, para não obrigar a pessoa a ter a Bíblia como livro da lei. Isso é muito influenciado pelo pensamento de Voltaire, que também era maçom. Voltaire, Benjamin Franklin, Gandhi era maçom. Os primeiros missionários que vieram para o Brasil, a maior parte deles eram maçons. Todos foram ajudados pela maçonaria, né? Todos eles. A maçonaria tem uma grande influência na religião cristã, no Brasil e no mundo, principalmente no protestantismo, na política também e nas obras de ação social. Então, nós encerramos essa aula aqui falando sobre maçonaria e que Deus abençoe a cada um de vocês.